Fala, galera do Watford Brasil, estamos aí de volta com 50% dos pontos conquistados nos 2 últimos jogos, né? Um jogo fora de casa contra um adversário difícil, como a gente já comentava no último programa, um adversário de Premier League, e uma vitória em casa contra adversário, se um era de Premier League, esse é de League One, né? Vitória em casa e, aleluia, fujam para as colinas, 2 gols de André Gray. Então, o fim do mundo está se aproximando. Hoje eu estou só com o Guilherme aqui, porque a gente avisa o Vitor. Vitor, tem que falar simples, tem que falar o português. Ele insiste em falar que pior. Não, então vai ser expulso, está fora do programa de hoje. Mas, galera, se inscrevam aqui no nosso canal do Watford Brasil no YouTube, ativem o sininho para que sempre que a gente colocar um programa, você receba o alerta ali. Do lado vai estar lá o Watford Brasil, uma bolinha azul que tem vídeo novo no ar, e também vá para as nossas redes sociais, @WatfordFCBra no Instagram e @WatfordBrasil no Twitter. Sem mais delongas, vamos para o que interessa e vamos começar com a derrota de Bournemouth 1, Watford 0, um jogo que no último programa com o Vitor a gente falava muito que era o jogo de Premier League, porque recentemente essas equipes haviam se enfrentado na Premier League. O Watford teve algumas chances, teve boas chances, pode-se dizer também, mas como a gente comentava em off com o Guilherme, o Watford voltou a apresentar um erro de algumas outras temporadas, na minha opinião, ficou um caminho muito fácil, e foi o caminho que o Bournemouth encontrou entre Femenia e Cathcart, que foi aonde ele chegou nas principais jogadas e também por onde saiu o gol. Guilherme, seja bem-vindo, e qual a sua análise dessa derrota para o Bournemouth, e se você viu esse buraco que ficou ali também entre o zagueiro do lado direito e o nosso lateral direito. Fala, galera, fala, Jefferson, é bom estar de volta para falar do Watford. São muitos jogos, a gente está tentando cobrir o máximo possível. Falando primeiro sobre esse jogo da derrota do Watford, falando assim pela falha defensiva, é onde a gente vê que o Watford está marcando em linha alta de marcação, os 4 defensores eles estão subindo para fazer uma pressão procurando o adversário, sendo que o jogador lança a bola e é praticamente em cima do Cathcart, que é lento. Quando a gente tem um Ekong, a gente tem um pouco mais de velocidade. Com o Cathcart, não, a gente perde muito nisso, nessa velocidade. Daí foi onde encontraram o buraco, vamos dizer assim, nas costas do zagueiro, onde o adversário marcou o gol. Mas, no geral, falando da partida do Watford, a gente viu que foi um time que teve muita dificuldade no terço final. Dessa vez, o trio João Pedro, Sá, Sema, não conseguiu ser tão efetivo quando recebia a bola ali à frente da área. O Watford só teve uma chance, assim, que vamos dizer, uma chance muito clara, que foi com o Cleverley, na finalização dentro da área, que o goleiro acabou defendendo, mas só foi essa no primeiro tempo, que eu achei que foi uma chance muito clara para o Watford marcar, mas foi um time que, da zaga para o meio-campo, conseguiu construir bem as jogadas por baixo, conseguindo envolver o adversário. Quando a bola chegava no ataque, meio que batia numa barreira, onde o trio de ataque não estava sabendo muito como lidar com aquela retranca do adversário. Por mais ele jogando dentro de casa, era um time que buscava se defender e sair no contragolpe, jogar no erro do Watford, como aconteceu, e eles fizeram um gol que decretou a vitória. E falando também sobre a expulsão do João Pedro naquela confusão com o Jefferson Lerma, que ele foi o cara que fez a confusão o jogo inteiro. Ele entrou em campo, vou fazer confusão hoje, porque ele conseguiu suspender o Chalobah, já ia falar Capu aqui, saudades, mas ele conseguiu uma suspensão para o Chalobah, conseguiu suspensão para o João Pedro, causou aquela confusão toda no final do jogo. Um jogador dele também foi expulso, mas foi uma confusão danada que ele causou e saiu como o aplaudido lá pelos torcedores, pelo time do Bournemouth, que praticamente ele destruiu o jogo do Watford. O João Pedro estava muito nervoso nesse jogo, principalmente com ele chegando muito em cima. Mas foi um adversário difícil, um adversário que está brigando pelo acesso. Por mais que não, acho que a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, mas é um adversário que está brigando para, pelo menos, playoffs, para conseguir um acesso à Premier League. Então, pelas circunstâncias de ser um jogo duro, fora de casa, com um adversário que é muito duro também de jogar, não foi uma das piores coisas que vem acontecer para o Watford.
E falando até dessa confusão, assim, foi falta para cartão amarelo a jogada mesmo do João Pedro, né? Mas foi até uma questão, tipo assim, ele meio que tropeçou na jogada e a hora que ele caiu, ele foi e fez a falta. Talvez não teria necessidade dele fazer a falta, mas ele chegou ao chão num tropeço. E na jogada anterior, na minha opinião, houve falta tanto no Chalobah, que o cara fez cama de gato, e o cara deu um safanão no Sar, a bola sobrou e na confusão acabou ali o João Pedro cometendo a falta, sendo expulso. E a gente gosta de ver treta, né? Não importa quem esteja no meio, é o Cleverly partindo para cima, depois os caras tirando o Sar, aí aparece o goleiro dos dois times. Na hora que os goleiros vão para confusão, o negócio ficou bom. Entendeu? Os caras saíram lá da área deles para ir afastar todo mundo. Aí a treta é a treta de qualidade. Vide as tretas que teve aqui no Brasil ao longo do tempo, né? Mas eu até comentei com você, né, Guilherme, em off, que esse buraco que ficou demonstrado até por essa questão de talvez o Cathcart não ter a mesma velocidade de Sierra Alta e Ekong, me lembrou muito quando tinha Mariapa e Feminia. Por quê? Na minha opinião, o Feminia ele é um ala, não um lateral. Ele faz a função de lateral, mas ele é um ala, é um cara muito para frente. Vide as chances que ele cria e o apoio que ele dá para o Sar, por exemplo, que é o jogador que atua daquele lado. Só que defensivamente ele é um jogador que a gente sempre falou, pô, ele toma muita bola nas costas, às vezes falta um pouquinho mais ali. E quando você tinha o Mariapa daquele lado, era um time que o adversário ele queria atacar ele em cima dos dois, que ali era um corredor, porque o Mariapa também era um atleta lento. Então, nesse jogo, até para deixar claro, nesse jogo específico contra o Bournemouth, eu vi isso. Eu não me recordo dessa mesma situação em outros jogos que o Cathcart jogou. Foi uma situação desse jogo que me lembrou. Sobre esse confronto de Premier League, né? Você comentou, o Bournemouth hoje está fora do G6, né? Ele teve uma queda nas últimas rodadas, então ele está ali brigando para entrar novamente no G6. E você tem mais alguma coisa do Watford que você destaca desse jogo? O Chalobah, acho que assim, o meio-campo a gente conseguiu construir bem, defesa, meio-campo. Mas em algumas situações a gente viu o Chalobah, não tô, assim, acho que muito da característica dele, na construção, assim, mais curta, ele toca a bola muito pro lado. Sendo que dessa vez é aquela coisa, pô, velho, tá massa, tu tá tentando, mas só que tu tá errando muito, então tem que treinar mais. Ele tá tentando muito passe para frente, a gente percebe isso, acho que é o Xisco que tá pedindo. Sendo que a gente percebe que ele é um jogador um pouco mais grosso, já que tenta estar qualidade com a bola aos pés. Tem jogo que ele acerta, esse jogo contra o Bournemouth mesmo, acho que ele errou mais de 50%. Ele tentou muito, a gente viu ele sempre buscando o passe para frente, e não tentando o passe lateral, sempre buscando o ataque, né? Isso é bom ver o jogador tentando, só que ele estava errando muito, e isso estava fazendo o Bournemouth contra-golpear o Watford. E a gente tava com dificuldade, como você falou, com o Femini e Cathcart. Isso foi um pouco assim de dificuldade que o Watford teve em campo. Mas eu acho que só foi essa parte negativa que foi o Chalobah, que errou alguns passes assim no meio-campo, e o ataque mesmo que não conseguiu ser efetivo, que bateu muito na parede. Que não é fácil jogar contra times que se defendem bastante. Então vamos para o jogo que a gente venceu, né? Vamos falar de coisa boa. Watford 2, Wycombe 0. Né? Se um jogo, como eu destaquei no começo do programa, foi um jogo com cara de Premier League, esse é um jogo com um adversário de League One. Né? Com todo o esforço do Wycombe, dificilmente ele vai conseguir se livrar do rebaixamento, até pela posição atual do clube. Ali hoje ele é o lanterna da Championship. Foi um jogo, parece até um pouco sonolento, o Watford não atacou muito, mas foi efetivo. Com 2 gols de André Gray, que tira a nhaca, até o segundo gol ele faz aquele gesto mesmo de sai, né? Sai zica. Porque ele tinha feito apenas um gol na atual temporada em jogo oficial, tinha feito um de pênalti também no amistoso, mas jogo oficial apenas um, que foi um gol sem querer. Então nesse ele se posicionou bem. E o que dá para destacar desse confronto? Foi um time com um esquema um pouquinho diferente, que entrou com o Zinkernagel como talvez um camisa 10 mesmo mais centralizado, não atuando tanto pelas pontas. E o que deu para notar? Voltou a defesa, vamos por titular, com Sierra e Ekong, o time novamente não sofreu gols. O que dá para destacar desse jogo com a boa presença do Gray, que fez 2 gols?
Então, destacar, é claro, o Gray fazendo 2 gols na partida, assim, algo muito raro, né? O terceiro gol dele na temporada em 19 jogos. É uma temporada que ele busca regularidade. A gente vê até ver, pô, ele é um cara útil, ele é um cara que ele não se esconde do jogo, por mais que ele esteja mal e vê ele se apresentando, buscando o jogo mesmo em outras partidas. Ele é um cara que pode ser útil nesse esquema do jogo do Watford. Claro que para ser titular ainda é muito cedo, mas esses 2 gols dá muita confiança para ele continuar trabalhando, buscar o espaço dele dentro da equipe. Destacar, acho que o Femenia, novamente, é uma temporada muito boa que ele vem fazendo. Essa questão dele da transição, da defesa para o ataque, ele consegue sempre chegar, ele chegou nas costas da defesa, onde o Sarr manda um passe para ele entre 2 jogadores, e o cruzamento vai muito bem para o Gray marcar. Acho que também o Zinkernagel, não sei como é que fala, vamos falar Felipe, que é mais fácil. Felipe. O Felipe, gostei do que eu vi dele no meio campo, ele conseguiu dar um equilíbrio bem ao Watford. Algumas situações ele caía um pouco pela esquerda, sempre buscando ali triangulações com o Sema, Mazina, sempre estava ali junto desses 2 jogadores para buscar uma triangulação, para envolver o adversário. Ele executou uns passes que eu gostei bastante, é isso que a gente pede do meio-campo do Watford, que dê passes verticais, passe para frente para encontrar o ataque, né? O passe mesmo da assistência que ele dá para o Gray no meio de 4 jogadores, isso aí, ele foi muito tranquilo, por mais que os jogadores lá não sejam tão bem tecnicamente, mas a bola passar pelo meio de 4 adversários e encontrar o Gray, um cara tem uma visão muito boa de jogo também, a gente vê o meio-campo do Watford nesse jogo foi um pouco ofensivo, acho que até pela questão de característica do adversário, por ser frágil. Acho que foi bom testar o Felipe. Foi bom testar o Felipe aí no meio-campo para até a próxima partida a gente vai ver isso, porque o Clever está machucado. Mas a linha de defesa se comportou bem, a gente tendo os 2 zagueiros que são considerados titulares. O Beckman é regular, a gente não está vendo essas falhas dele como a gente via inicialmente. Acho que isso é bom para ele ganhar confiança também. Mas foi um jogo regular do Watford, a gente conseguiu se defender bem, anular bem o adversário, conseguiu ser efetivo. Acho que isso é importante para um time que quer brigar pelo acesso direto, porque eu não quero jogar playoffs, não. Ninguém quer jogar playoffs, né? E teve um resultado até bom pra gente, né? O Brentford perdeu pro líder Norte, mas eu tava torcendo até pro empate para segurar o Norte, né? Que eu acho que seria bacana ter 3 clubes ali envolvidos, que você tinha 2 vagas para brigar. Na atual situação, você tem uma vaga só, que no momento a gente está brigando diretamente com o Brentford e o Swansea, né? E o Swansea vai lembrar que tem 2 jogos a menos, e essa porcaria ganhou com um pênalti mandrake, hein? Oh, a arbitragem da Inglaterra. Se é aqui no Brasil, em Itaquera ou no Maracanã, beleza, eu concordo que marcaria pênalti. Mas vocês marcando um pênalti desse pro Swansea, que coisa feia, hein? E assim, vamos imaginar o melhor possível, a gente conseguindo esse acesso à Premier League, né? Voltando ao lugar da primeira divisão da Inglaterra. Gente, a gente não pode perder Sarri Feminina de maneira alguma. Por mais que eu acho impossível o Sarr ficar no Watford, eu acho que vai acabar saindo de qualquer forma, mas não pode perder esses caras, porque estão jogando muita bola, eles são um diferencial gigante para a equipe. E, tocando em outro assunto que você comentou, Guilherme, o Cleverley, né? Ele teve uma lesão ligamentar, vai ficar aí algum período fora, possivelmente retornando na data FIFA, que é de 20 de março até 2 de abril, então possivelmente ele deve retornar ao time nesse período. Tendo essas opções, né? Então você tem para o próximo confronto a volta do Chalobah, que estava suspenso, você tem Zinkernagel, você tem Gosling, você tem Hughes, que está voando, foi eleito o principal jogador do mês de fevereiro pelo clube. Você tem boas peças ali para substituir o Cleverley e também dar esse apoio ali para saber quem que pode fazer esse meio campo junto com o Hughes. Quem que você colocaria para os próximos jogos? Não vou falar especificamente do próximo, mas para os próximos jogos, em questão até de característica. Então, eu acho que pelo meu gosto, né? Falando do meu gosto, eu só tiraria, como o Clever ele tem que sair, eu colocaria o Philip. Mas acho que buscando um jogo fora de casa, um adversário que gosta de complicar contra o Watford, aquele adversário que
faz um jogo muito duro, eu iria com o Gosling no meio campo. Acho que tentaria botar esses 3 volantes e buscava liberar mais o Hughes. Ele tem aquela qualidade no passe para chegar mais à frente. Acho que seria um pouco assim, mas eu acho que é assim que o X vai colocar a equipe em campo. Mas eu iria com o Felipe mesmo, que está ganhando confiança, tá jogando bem, a bola está chegando bem para ele está conseguindo se desenvolver bem dentro de campo, isso é muito interessante, mas eu acho que assim, o importante é a gente manter a base. Eu não colocaria o Metcalf, a gente percebe que está havendo um revezamento entre os zagueiros, por questões físicas, mas eu tentaria manter o que vem dando certo, que é o Ekong e o Sierralta, junto com o Mazina na esquerda e o Femenia, que, por mais que tenha seus problemas defensivos, ele consegue se dar bem com o Ekong, ele consegue, pelo menos, proteger bem quando o Ekong está, né? A gente percebe que é uma equipe mais sólida na parte defensiva. Acho que o importante é manter a base, o João Pedro já volta, se não me engano, ou a suspensão são 2 jogos, alguma coisa assim, eu não sei, acho Não, que já volta. eu acredito que não, até porque foi 2 cartões amarelos, não foi cartão vermelho direto, né? Ah, entendi. Ah, sim, sim, sim. É porque esse regulamento na Inglaterra é meio doido. Mas é isso. João Pedro voltando, a gente coloca ele como titular, não colocaria o Gueye, por mais que ele tenha marcado os 2 gols. Acho que tendo o João Pedro de volta, a gente coloca o time que vem dando certo. Só tiraria o Cleverley por conta de lesão mesmo. Mas o importante é manter a base e fazer esse time render o máximo possível para a gente conseguir o acesso direto. Porque agora tá se estreitando a coisa, são 12 jogos para o caso das grande parte dos clubes, são 12 jogos, né? Tem o Swansea ainda que vai ter 14 jogos nessa reta final. Então, vamos falar do próximo confronto do Watford, que já é no sábado, e um jogo contra um adversário que, assim, apesar de estar mal na tabela, parece um adversário chato e pode ter lei do ex. Então é sempre bom ficar de olho aí. Watford e Nottingham Forest, jogo em Vicarage Road Stadium, sábado, dia 6, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, transmissão do Hive Live. E agora, parafraseando, né, o Vitor aí, torcer para esse jogo de 9h30 não ser um jogo de 9h30 do sábado, aquele jogo chato, jogo fraco, né? Que Tem uma você queria coisinha falar? para falar. Vai ter transmissão na ESPN Brasil. Seja feliz. Aí, ó, coisa boa. Pelo menos você não vai gastar 7 euros nessa crise que o Brasil vive aí. Mas é aquele jogo da manhã, né? Torcer para ser um jogo mais animado, um jogo de sexta-feira, 4 horas da tarde, quarta-feira, 15h45, né? E vamos para as posições das equipes. O Watford, terceiro colocado, 63 pontos. A mesma pontuação do Brentford, que é o segundo colocado, que hoje estaria indo direto para a Premier League. O Watford só está perdendo no saldo de gols. 63 pontos, 34 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 45 gols marcados, 24 gols sofridos, 21 gols de saldo dos Hornets. O Nottingham Forest é o 16º, está ali a 8, 9 pontos à frente da zona de rebaixamento, 40 pontos, 34 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 28 gols feitos, 33 gols sofridos, menos 5 o saldo de gols. Os últimos 5 confrontos entre as equipes, dia 2 de dezembro de 2020, pela Championship dessa temporada, Nottingham Forest 0, Watford 0, um jogo chato, nossa, deu. Esse é o jogo que a gente não quer sábado, 9h30 da manhã, porque lá ainda vai ser um pouquinho mais tarde, jogo aí do meio-dia, 1h da tarde, pra gente aqui para acordar, para assistir um jogo chato não dá, né? E daí, o jogo anterior, dia 30 de janeiro de 2016, Nottingham Forest 0, Watford 1 pela FA Cup, gol de Igalo. Gente, Igalo tá sem clube, Vidra tá sem clube, Abdi tá sem clube, gente, saudosismo. Né? Dia 15 de abril de 2015, Nottingham Forest 1, Watford 3 pela Championship, Igalo, Connolly e Abdi marcaram os 3 gols dos Hornets. Dia 21 de outubro de 2014, Watford 2, Nottingham Forest 2 pela Championship, e Galo e Vidra marcaram os gols do Watford nesse empate. Dia 30 de janeiro de 2014, Nottingham Forest 4, Watford 2, também pela Championship. Os 2 gols do Watford marcados por Angela
alguns talvez não lembram, um zagueiro italiano que veio da Udinese, para variar, né? Um baita de um zagueiro, eu gostava demais dele, pena que saiu e não conseguiu jogar a Premier League pelos Hornets. Guilherme, o que esperar desse confronto complicado, né? O Nottingham Forest é uma equipe de camisa, 2 vezes campeão da Champions League, né? Mas não tem feito boas temporadas. Conseguiu na última temporada, conseguiu, né? Porque perdeu para um time que estava rebaixado quase, se livrou do rebaixamento na última rodada em casa e perdeu o saldo que ele tinha e não conseguiu se classificar para o playoff. O que esperar desse jogo? Assim, por mais que o adversário não esteja bem na temporada, aquela temporada de altos e baixos, quer dizer, mais baixos do que altos, né? A gente percebe que é um time que tem muita dificuldade e já vai 2 temporadas seguidas. Mas é um jogo duro, onde eles praticamente vão se defender e jogar no erro do Watford. É o que a gente está vendo essa temporada inteira. É a equipe que vai enfrentar o Watford, bora aqui, bora se fechar e buscar jogar no erro do Watford. Em algumas situações o Watford se dá bem, porque é uma equipe que busca se defender, mas defende mal, consegue ceder espaços. Mas Bristol esse jogo... City. Exatamente. E o jogo passado também, a gente viu que a equipe buscou se defender, o Wycombe buscou se defender, mas cedia muito espaço, então o Watford conseguiu aproveitar. Mas o jogo contra o Nottingham Forest, a gente vai ver que o Watford vai ter dificuldades no jogo. Eu vejo isso, vai defender aqueles 10 caras atrás da bola, vai buscar o erro, vai sempre querer a bola longa, seja nas costas do Mazina, do Feminia. Basta o Watford ter um jogo inteligente de não nem sempre fazer aquela pressão alta, porque muitas vezes o Watford perde a bola e ele tenta recuperar da forma mais rápida possível. Se tiver um errinho de nada, os caras vão lançar e vai pegar nas costas dos laterais. É isso que a gente, pelo menos, prevê. Acho que o Watford tem que ser muito inteligente na forma de defender. Não sempre buscar essa pressão pós-perda, após a perda da posse, né? Acho que tem que ter um equilíbrio aí. Não pode sempre fazer aquela pressão, porque uma hora os caras vão encontrar um espaço e se fizer um gol e depois se fecharem, vai ser difícil de conseguir um empate e até conseguir uma vitória. Mas vai ser um jogo muito difícil. Eu vejo assim que a volta do João Pedro pode ser boa. Ele tem esfriado a cabeça depois da expulsão, tá tranquilo, joga a bola, tá sendo muito maduro, tá jogando bem, sendo regular. A gente Passou os espera últimos que dias jogando Free Fire, com as coisinhas lá na Twitch, então tá bem descansado. tá bem tranquilo, mas ele tá sendo muito maduro dentro de campo. A gente tem umas falhas lá fora de campo, aquele extracampo tranquilo, mas dentro de campo ele tá entregando, é o artilheiro da equipe, né? E que o trio de ataque dê muito certo, né? O Sema, o Sá joguem bem, o meio-campo consiga ser efetivo tanto na marcação como na criação. Acho que a equipe vem de um crescimento, por mais que tenha perdido uma partida e ganho outra nesses 2 últimos jogos, mas a equipe que vem em crescimento, a gente vê um time com, assim, mais encorpado dentro de campo. A gente não vê aquele time morto como era antes, naquele 4-4-2. Isso aí está sendo bom para o Watford, então a gente espera que esse crescimento venha até as últimas rodadas para a gente cravar o acesso direto para a Premier League, que eu quero voltar, não aguento mais, Championship. E a gente vai ter do outro lado 2 atletas que até a janela de inverno deles em janeiro estavam do nosso lado, né? O Garner, meio campo, e o Murray, atacante. Gente, se a gente tomar gol do Murray, fecha as portas. Não dá, né? Não dá. Não dá para tomar gol do Murray aí. E o Garner é um jogador perigoso, a gente conhece. Talvez faltou um pouquinho do Watford ceder um pouco mais ele no campo, alguma coisa assim. Não sei também o que rolou lá dentro que fez com que ele falasse que queria sair, né? Novidades. Ele ficou insatisfeito, né? Ele ficou insatisfeito com a quantidade de minutos de jogo, né? Porque novidades, Carlos Sanches, né? Chega ao Watford aí, é um meio-campo, 35 anos, apesar de ter carinha de 20, né? Deve dormir no formal igual o Silvio Santos. É um jogador experiente, colombiano, a gente viu muito. Ele é do Aston Villa, né? Aston Villa, West Ham. O Aston Villa, então um jogador assim que pode auxiliar, principalmente nisso que você falou. Ele vai fazer muita função ali do Chalobah. Pode ser um revezamento entre ele e o Chalobah, que pode colaborar para o Watford aí conseguir terminar essa reta final. E vale destacar, né?
12 jogos finais. A gente enfrenta ainda Norwich, Brentford e Swansea. Isso eu estou falando só dos 4 primeiros, a gente vai enfrentar os 3 em 12 jogos. Então é importantíssimo a gente vencer os clubes que estão na parte de baixo, porque a gente vai ter esses confrontos diretos, a gente vai ter que pontuar, a gente vai ter que conseguir o resultado, porque se quer subir vai ter que ganhar dessas equipes. E já indo para a parte final, algo mais a declarar desse confronto contra o Nottingham, a gente já deixou claro que a gente não faz mais palpite, isso dá azar, né? Alguma coisa mais para destacar desse confronto? Não, acho que só falar do novo contratado, que já está à disposição do Xisco para entrar em campo. Se tiver bem fisicamente, acho que já pode ser testado no lugar de Chalobah, dependendo do andamento da partida, ganhar ali uns 15, 20 minutos, acho que é de grande importância. No meu ver, no mercado, o Watford tinha opções melhores para suprir a necessidade ali do primeiro volante, do cabeça de área, mas se ele chegou, já vestiu a camisa, é aquela, vamos torcer para dar certo e vamos levar a gente para a Premier League, né? O que importa é isso, ele tem contrato até o final da temporada, não foi aquele contrato de 2 anos, tá tranquilo, terminou a temporada. Se ele conseguiu ir bem, muito obrigado, mas seu caminho é outro e o da gente é a Premier League, tranquilo. Galera, esse foi mais um programa do Watford Brasil. Hoje estivemos só com o Guilherme, porque o Vitor insiste em querer ser burguês, falar que pior, falar bonito aqui, então a gente deu uma suspensãozinha para ele aí de um jogo. O Guilherme já tinha ficado suspenso do último jogo por usar laranja, a gente sabe que não pode usar laranja, e nesses 12 jogos tem clássico com o Luton, tem clássico com o Luton ainda, tem que destruir o Luton, né? Então, galera, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal para que sempre que a gente colocar um conteúdo novo e nessa data FIFA que está se aproximando aí do final do mês de março, a gente vai vir também com pelo menos 1 ou 2 programas de conteúdo diferente para vocês. E sigam a gente nas redes sociais, @WatfordFCBra no Instagram e @WatfordBrasil no Twitter. Lá são as notícias diárias do Watford. O Twitter é mais mesmo de notícias corriqueiras. O Instagram a gente deixa mais para algum evento especial, chegada de jogador, algo mais marcante, uma foto do brasileiro, do caso, que é o João Pedro, né? E você que é torcedor do Watford, chegou para a gente aqui no YouTube, você pode, né, mandar uma mensagem DM de uma das redes sociais falando que é torcedor, que a gente coloca você no grupo do Watford Brasil no WhatsApp. Tem uma galera super bacana, tem argentino, tem português, tem brasileiro que mora na Inglaterra, tem gente de norte a sul desse país lá no grupo, que vocês vão gostar bastante. Valeu, Guilherme, valeu, galera, por acompanhar, e que venha um resultado positivo, porque se fora de casa a gente conseguiu 50% dos pontos, em casa a gente tem que conseguir 100%. Então, que venha uma boa vitória contra o Nottingham Forest. Let's go Hornets! Até mais, valeu, galera!